eu quero trazer uma mensagem que ele vem me direcionando nos últimos dias. E o nome dessa mensagem é Ser Achado Nele. Amém? Ser achado nele. Então, o texto bíblico se encontra lá em Filipenses 3:7. A palavra diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda, por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Amém, amados? E o 9 também, o versículo 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquele que é, mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Amém? Então, o apóstolo Paulo, ele deixa muito claro, onde ele diz que ele abandonou tudo. Agora a gente para pensar, o quão grande foi Paulo para os romanos. Aquilo que eles criam, aqueles que eles seguiam. Paulo era um exemplo para todos eles. Aí fica o nosso questionamento. O que foi que Paulo viu, que ele considerou tudo como perda? Tem outras versões que falam como estrume, como nada, para seguir a Cristo Jesus, para manifestar a graça, o amor de Jesus. Amém? Eu quero dar um exemplo, e ele enfatiza bastante ali no versículo que ele fala ser achado nele. Ser achado nele. Eu quero dar um exemplo que aconteceu há mais ou menos uns 2, 3 meses da minha vida, onde o meu pai ele tinha se reassociado no clube aqui da cidade, e ele estava faceiro, ele estava querendo ir em todas as piscinas, em todos os parques, em todos os brinquedos que tinha ali. E teve um momento que a gente se divertiu e depois a gente sentou no deck que tinha lá. E a gente começou a conversar sobre tudo. E nisso chegou um amigo dele. E eles começaram a conversar e eu fiquei um pouco só escutando. E eles conversando sobre todas as vivências dele. Era um amigo de infância dele. E eles conversando, enfim, de toda a parte mundana que eles viveram. De festas, bebidas. E chegou um momento que o amigo dele perguntou: tá, Ricardo, mas e o teu filho? Ele aproveita como nós ou não? E o meu pai disse: não, ele é de Jesus. Amém? O que eu quero dizer? O meu pai em nenhum momento ele disse: não, ele não aproveita. Não, ele deixa de fazer isso. Mas ele disse: não, o meu filho é de Jesus. O meu pai em nenhum momento ele quis desrespeitar. Porque ele sabe toda a mudança que eu tive. Tanto de pensamentos, tanto de atos. E eu tenho certeza que ele olha para mim com orgulho. Com orgulho. Do que eu sou, do que eu faço, de como eu ajo. E naquele momento eu me senti muito feliz. Que ele simplesmente podia dizer não. Mas ele enfatizou que onde ele me via, onde ele me achava, era em Jesus. Amém? Eu não consigo pensar de outra forma, além da pessoa que me criou, que me ensinou, mas viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Reconhecer o amor de Jesus que está sobre a minha vida, a graça de Jesus. Amém? Olha só o que diz em 1 Tessalonicenses 1:6. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Então, nesse versículo ele fala quando nós estamos caminhando de acordo com a palavra, de acordo com a verdade. Apesar do sofrimento, né, da angústia, de toda a perseguição, enfim, dos deboches, ele enfatiza o quão bom é caminhar de acordo com a verdade. Amém? Eu quero trazer um ponto que é tão lindo. É tão lindo quando as pessoas da nossa família, os nossos amigos, ou até as pessoas que não têm muito acesso a nós, elas reconhecem que a gente é um cristão, que a gente é amado por Deus, que a gente vive com essa verdade. Mas eu quero trazer um outro pensamento, que eu peço que, por favor, vocês interpretem de forma certa. Amém?
Eu quero dizer que é tão triste quando as pessoas olham para a gente simplesmente como cristãos. É tão triste quando as pessoas olham para a gente como um simples crente. Não com autoridade, ou as pessoas olham a gente como uns coitados, como as pessoas que abriram mão das coisas boas da terra. Mas quando elas conseguem sentir a unção que está em nós. Quando elas conseguem sentir que o que a gente vive é verdadeiro. Com o que a gente vive feliz. E não triste por abrir mão das coisas lá de fora, mas com amor. Amém? Eu quero enfatizar que a gente precisa orar, a gente precisa declarar que a gente tem que viver as melhores experiências com Deus, com o Espírito Santo. Amém? A gente precisa orar. Olha, eu não aceito descer a sepultura antes de ressuscitar o morto. Eu não aceito descer a sepultura antes de curar alguém, de salvar uma família inteira, de trazer as pessoas que a gente acha mais impossível para dentro da igreja, para conhecer Jesus. A gente não pode aceitar simplesmente, eu me converti, agora eu sentei e tá bom assim. Não, eu fui acessado, eu sei, eu fui salvo, eu vou fazer de tudo para as pessoas receberem isso que eu recebi. Amém? Eu quero deixar 2 perguntas que a gente precisa refletir a respeito disso. Na nossa ótica, onde eu e você seremos achados? A gente se examinando, onde você está sendo achado hoje? Olha, eu realmente estou buscando Jesus, eu estou orando, eu estou recebendo, realmente eu estou caminhando com isso, de verdade. Amém? E a segunda pergunta é, aonde as pessoas nos acham? Aonde as pessoas nos veem? Será que realmente é da mesma ótica que a gente se vê? Será que é realmente da mesma forma que a gente se olha? Se a gente diz, eu estou conseguindo. Não, olha, eu estou batalhando, eu estou realmente seguindo a Jesus. Amém? Eu quero dizer que a ministração que ela mudou a minha vida, e eu já sendo crente, já sendo cristão, foi onde o pastor ele ministrou que ele só parou de perder as coisas quando ele entendeu que quando eu aceito Jesus, tudo é dele e nada meu. Amém? Meus irmãos, a gente prioriza muita coisa, a gente se agarra a muita coisa, a gente não renuncia a muitas coisas pequenas, porque a gente tem medo. A gente acha que Jesus não vai transbordar nas nossas vidas. Amém? Meus irmãos, quando o Espírito Santo direcionar para você, solta isso. Não pense 2 vezes. Não pensa, olha, mas será que precisa? Ou você, no seu coração você pensa, olha, não quero mais isso, mas será que as pessoas vão pensar da mesma forma? Meus irmãos, não pense 2 vezes. Solte. Quem aqui já renunciou a alguma coisa por Jesus? Eu acredito que todos aqui, né? Valeu ou não valeu a pena? Sente falta daquilo ou não? Meus irmãos, cada coisa que a gente renuncia para o reino, a gente é transbordado, irmãos. Muito mais, muito mais. Amém? Então, olha o que diz nesse versículo aqui, Salmos 1:3. A gente conhece muito bem ele, a gente vem escutando ele a cada aba jovem, a cada mês a gente vem com esse versículo declarado sobre as nossas vidas. Que ele fala assim, ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Amém? Então, a gente simplesmente nessa parte de receber, a gente fica muito feliz, né? Aleluia, glória a Deus, recebo, lambano, né? A gente quer crescer, a gente quer receber, a gente quer receber o maior de Jesus, né? Mas olha o que diz no mesmo capítulo, em Salmos 1:1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei, na graça do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, na sua palavra medita dia e noite. Amém? Quantos aqui recebem o que eu estou plantado junto a ribeiros de água viva? Todos? Eu creio que todos, né? Mas quem aqui recebe também essa palavra? Amém? É isso.
A gente precisa, dia após dia, mandar o mundo para longe, mandar as vontades, os desejos para longe, e seguir na verdade, e seguir na palavra. Amém? Então a gente tem que parar de ser um cristão personalizado. A gente, não, eu recebo isso, isso e isso, mas, não, essa parte está bom. Eu não digo nem questão de palavra, porque a palavra a gente tem que filtrar, como um filtro no nosso coração. Mas eu quero dizer quanto aos nossos atos, nossos pensamentos. Não, isso eu não preciso largar, ou, não, até aqui está bom. Não, eu já estou imerso totalmente. A gente vai ver, a gente está só com o molhado do tornozelo. Então, a gente não pode ter medo de renunciar. A gente realmente tem que ler a palavra, tem que orar, tem que declarar, tem que viver, tem que usufruir dela. Amém? A gente não pode ficar nessa mesmice, nessa posição a vida inteira. Não, até aqui está bom, eu estou um crente, não, eu prego, eu evangelizo, não, mas aqui está bom. Não dá, irmãos, não dá, a gente tem que sempre querer mais, tanto quanto experiências, quanto vivências, mais e mais e mais, se permitir ser usado sempre, tanto para as pessoas que a gente conhece, quanto as pessoas que a gente não conhece. E eu tenho uma coisa para falar também, que também nos últimos dias, não sei, acho que uns aqui conhecem o Miguel, que fez o retiro. Ele é meu amigo desde pequenininho, ele me conhece desde o mundo, desde toda coisa ruim que teve lá atrás, ele me conhece. E desde que eu me converti, eu vinha tentando falar com ele, e o Espírito Santo me dizia, não, fala. E eu ia na mãe assim, e ele se esquivava. Não, mas assim tá bom. Não, eu creio também, eu oro todo dia, mas não, assim tá bom. Meus irmãos, chegou um momento que ele precisou de uma experiência, que a gente, quando a gente lê, quando a gente crê, quando a gente recebe, e quando a gente fica sensível ao toque do Espírito Santo, é simplesmente a gente abrir a boca. Chegou um momento que o Miguel estava mal, o pai dele estava com câncer. Simplesmente precisou acontecer tragédias na vida dele. Não porque Jesus, que Deus fez isso, mas que aquilo que ele se afastava fez com que acontecesse aquilo na vida dele, na família dele, até mesmo nele, na enganação que ele estava vivendo. Eu estava no serviço, naquela época a gente trabalhava junto, e o Espírito Santo me disse, vai, fala de novo, conversa com ele de novo. E eu disse, poxa, Espírito Santo, mas me dá um direcionamento. E nada, não escutei nada. Eu disse, Espírito Santo, agora é o momento. Eu creio que quem vai falar vai ser você. Eu simplesmente vou abrir a boca e quem vai falar vai ser você. Eu cheguei lá e ele mesmo me conhecendo a vida inteira, e eu tentando. E ele muitas vezes não crendo que eu tinha mudado. Eu não me lembro direito do que eu falei para ele. Mas ele começou a chorar no meio do serviço. Ele disse, olha, realmente eu te conheço faz muito tempo. Conheço de tudo. Mas realmente o que você está falando para mim, parece que é Deus que está falando comigo. Amém, amados? Ele fez o retiro, em nome de Jesus ele se converteu, e creio que no tempo certo, essa semente ela vai frutificar no coração dele. Amém? Então a gente tem que estar sempre dependente para ser usado. Amém? Eu quero trazer um exemplo agora aqui no quadro. Queria que projetasse para mim Jeremias 2:13. Amém? A palavra diz assim, porque o meu povo cometeu 2 males, abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas, que não retêm as águas. Amém? Eu quero exemplificar com uma árvore. Deixa eu fazer mais para cima aqui. Eu quero exemplificar com uma árvore. Presta atenção na palavra, tá? Não no desenho. Amém? Então, é os frutos. Amém? Então, a palavra diz que o ser humano ele cometeu 2 males. O primeiro, abandonaram a mim. No caso seria como? Como que o ser humano se afastou de Deus? Através do pecado.
Então, a primeira coisa, ela seria o pecado em si num todo. E o segundo mal, no caso que seria, e cavaram cisternas, que no caso seria os pecados. Amém? Então, dessa forma, o ser humano, ele se afastou de Deus e ele cavou cisternas. Você entende? Então, através do pecado a gente foi afastado de Deus. E o ser humano, por medo, ou, enfim, ele quis cavar cisternas. Ele quis ir mais fundo. Ele quis ir mais longe. Por quê? Porque ele achava que ele não era digno. E realmente não era. Ele realmente quis ir mais longe. Amém? Então, através do pecado em si, que seria o primeiro, e no caso o segundo, que seria os pecados. Amém? Então, quando a gente se converte, que a gente recebe a graça, recebe essa palavra, né, da salvação, do amor de Jesus, então a gente começa a renunciar às coisas. A gente começa a renunciar, a gente começa a sair dessas cisternas. A gente começa a se afastar daquilo. A gente começa a realmente conhecer esse amor. O ser humano, todo ser humano, ele tem sede de Deus. Todo ser humano tem sede de Jesus. Mas a gente, muitas vezes, prefere procurar outras coisas para matar a sede. Prefere se agarrar em muitas outras coisas para matar isso. A gente chega lá, não, tá bom, sim. Passa um tempo, aquilo não sacia, aquilo não preenche. Amém? E eu quero falar disso não em relação a simplesmente os pecados, mas aquilo que a gente tem se agarrado para se manter longe de Jesus, ou para não emergir totalmente. Amém? Então a gente precisa soltar tudo. Amém? A gente precisa fazer igual o apóstolo Paulo, a gente precisa realmente considerar como nada. Não que a gente vai abandonar a casa, que a gente vai, enfim, dar todo o dinheiro. Mas a gente vai dar valor para o que realmente importa. Amém? Então o que eu quero? O que o Espírito Santo tratou comigo nessa mensagem? Que a gente pare de ligar para aquilo que Ele já deu. Amém? Em Mateus 6,33 vai falar que a gente precisa buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. E muitas vezes a gente liga em correr atrás de um emprego bom, não, eu preciso desse carro, eu preciso dessa casa, eu preciso fazer isso para daí eu estar bem. Não, eu vou fazer a faculdade e a partir daquilo eu vou estar bem. Amados, Ele já nos deu tudo nas regiões celestiais. Então a gente precisa soltar, a gente precisa tirar dos bolsos, a gente precisa parar de escutar, a gente precisa parar, a gente precisa renunciar àquilo que Deus não quer para a gente. Meus irmãos, não tem como a gente ser usado. Eu falo aqui com um cristão maduro, né, que quer ser usado, não que simplesmente está querendo sentar na cadeira e receber, mas que ser usado. A gente não pode querer ser usado e realmente escutar o que as pessoas têm de conselho para nós lá fora. Ou escutar o que as pessoas têm dito. Não, mas realmente não vale a pena isso aí, está só perdendo tempo. A gente não pode ligar para isso. Cada um aqui tem uma experiência tremenda com Deus, com o Espírito Santo. E eu creio que simplesmente uma coisa foi suficiente para você largar tudo, pelo menos na hora. Não, ó, Jesus, eu creio nisso, eu quero viver isso. Muitas vezes a gente está numa aba jovem aqui, queimando no Espírito Santo, fritando aqui. E a gente diz, não, eu creio, não, eu quero isso para a minha vida. Amém, recebo. Não, o meu ministério é esse, eu quero fazer isso. No outro dia a gente pensa, mas será que é isso que eu quero para a minha vida? Amém? Então o diabo ele sempre vai querer plantar alguma coisinha no nosso coração. Mas se a gente se manter orando, crendo, lendo a palavra, a gente vai continuar firme.